De volta com esse passeio incrível aqui no Espaço do Ver Mais. E a gente começa hoje a série de reportagens sobre os pais. Nesta semana tão especial em que celebramos essa figura familiar. Domingo é dia de homenagear esse nosso parceiro de vida, nossa referência, nosso porto seguro. E em muitos casos, esse exemplo vai além de questões como comportamento e caráter. Hoje você vai conhecer a história de um pai que inspirou o filho até mesmo na escolha da profissão. Senhor, aguarde um minutinho que eu já estou encaminhando a viatura, tá? Atenção às viaturas do bombeiro. Segue em direção ao incêndio, bairro Santa Libera. Positivo? Além de histórias, emoções e laços de sangue, o Claudemir e o Maicon dividem também a paixão pela farda. Pai e filho são bombeiros, um atuando no quartel de Criciúma e o outro em Forquilinha. Eu sou bombeiro desde o ano de 1991 e eu estou desde 2012, então eu ingressei faz 9 anos na corporação. O sargento André, como é chamado na corporação, entrou para o time dos bombeiros lá na década de 90. Mais de 20 anos depois, foi a vez do filho percorrer o mesmo caminho. Quando eu fiz o concurso ali, que eu estava estudando, daí eles deram total apoio. A mãe já dava o apoio porque ela já sabia, porque quando eu me inscrevi, no dia que eu me inscrevi, foi ela quem pagou ainda, foi ela quem pagou a inscrição, então ela já sabia, mas o pai foi saber logo quando eu já estava estudando e tal, dias antes, eu acho, do concurso. Quando o pai soube da pretensão do filho, apoiou a decisão. O incentivo tem que ter, né, do pai. Se eles não tiverem um incentivo em casa do pai ou da mãe, o filho desanima, desanda, como diz o ditado, né? A família não vai bem. Foi aqui, crescendo nesse ambiente, vendo tudo isso de maneira muito natural, que o Maicon, ainda menino, resolveu que queria seguir os passos do pai na carreira de bombeiro militar. Com 6 anos, como eu já convivia bastante dentro do quartel, né? Por questão que meu pai também é bombeiro militar, então eu vivia essa rotina, já vivia isso. Então eu estava sempre em torno dele aqui e decidi que eu queria ser bombeiro militar, né? Então já era o meu sonho se tornou realidade após fazer 18 anos, né? Mas a minha vontade já era sempre, então eu já me sentia bombeiro há muito tempo, sabe? Mas antes de passar no concurso e se tornar o soldado Cardoso, o Maicon já tinha vestido uma farda. Tem o dia 7 de setembro, dia da independência. A gente costuma dizer que é um dia de festa para os militares. E o pessoal trazia os filhos pequenos, botava uma fardinha. E foi aí que eu acho que ele pegou amor, né, para seguir a profissão do pai. Além do Dia da Independência, as atividades fora do quartel, aquelas do cotidiano, também inspiravam. Aliás, amigos de infância do Maicon, filhos de outros bombeiros militares, seguiram na mesma carreira. A gente tem uma associação, né, de bombeiro. Então a gente se reunia lá, jogava um futebolzinho, né, levava os filhos, jogavam também e assim vai. Então foram se conhecendo, filhos de bombeiro, conheciam filhos de bombeiro e assim vai indo. E eu acho que motivou também um pouco essa convivência, né? Em horas de folga, assim. E quando questionados se sentem orgulho um do outro, a resposta é óbvia. Sim, muito orgulho. Tem bastante orgulho. Foi ele, né, na verdade, quem motivou mais, né? Então, o fato dele me trazer aqui para dentro, talvez eu poderia ser bombeiro se não tivesse ele mostrado o caminho, né? Hoje, após décadas de profissão, o pai trabalha na central de atendimento. Já o filho está sempre nas ruas de prontidão, vivendo a materialização de um sonho. Na verdade, eu acho que toda criança que quando tem a noção, a decisão de ser bombeiro ou o amor por ver isso,
Ele não se vê fazendo outra atividade, né? Como criança, a gente sonhava ser bombeiro de caminhão e bombeiro de ambulância, né? O Maicon ainda não tem filhos, mas se um dia um filho dele quiser seguir os mesmos passos... Com certeza. Incentivo. Não que seja necessário um filho seguir os passos do pai até mesmo na profissão. Mas uma escolha como essa enche um pai de orgulho. E sabe aquela história de que a palavra convence, mas só o exemplo arrasta? Aqui ela foi vivida desde que o Maicon chegou no mundo, transformando o Claudemir em pai. Demais. Tô emocionada, gente. Que história linda, né? A Carol Carvalho, que delicadeza, né? E o Léo Martins contar essa história de pais. É a primeira reportagem da nossa série, né? Nós temos mais outras espetaculares, vivências incríveis. Qualquer vivência, pai e filho, é digna de estar aqui no Ver Mais, a gente contar essa história, né? A gente teve 3 histórias que nós estávamos preparamos esse material para você, mas qualquer história seria digna de estar aqui, porque essa relação pai e filho é uma relação construída de uma forma tão linda, né? É um amor tão sólido, é uma base tão legal, né? E essa é uma forma de a gente homenagear vocês, né? E a matéria de hoje é muito legal porque realmente as crianças, né, geralmente querem seguir a carreira do pai, né? Algumas seguem, outras não. E a Carol contou essa história incrível aqui, que às vezes pode passar despercebida aí na sua rotina, no seu dia a dia, mas que contada assim dessa forma fica espetacular. Por isso que eu tô falando, todos vocês têm suas histórias dignas de serem contadas aqui no Ver Mais.